agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer a Deus por colocar no meu caminho mulheres que vivem o propósito ainda quando nem sabem que propósito é esse. Porque isso é uma coisa que, para mim, durante anos, me trouxe muita angústia. Né? Eu lembro que eu realmente não sou resistente a falar o nome de qualquer denominação por dois motivos. Ou você trava a pessoa que te ouve, ou a pessoa te ouve achando que vai te ouvir porque você está falando em nome de uma instituição. Sim. Na verdade, não. Eu estou falando em meu próprio nome, pela misericórdia de Deus, com base no que eu vivi. Eu posso começar dizendo para vocês o seguinte, que eu sempre cresci dentro da igreja. E quando eu tinha lá uns meus 5 anos, eu acho, eu lembro que um dia eu cheguei no grupo de jovens, eu cheguei muito empolgada. Porque aquele dia foi meu dia de realização, eu cheguei em segredo absoluto no meu quarto e falei, vou orar. E eu orei. Na minha oração eu cheguei e falei, Deus, entendi tudo. Já entendi. Deus é o Criador de todas as coisas. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer já está condenado. Senhor, eu criei, eu não tenho nem 7 anos, eu ainda não tenho pecado. Então fala uma pouco, pode me levar. Já estou em oração. E fiquei orando. E eu comecei a fazer um segredo com Deus. Eu fazia uma oração e falava, Senhor, então, eu quero sentir dor. Então, pode me levar num acidente, deixa minha família se machucar, que acordar e ver morte, acho que quando eles vão estar meio assustados, eles aceitam melhor num acidente. E com uma ideia de criança assim, toda vez que eu entrava no carro, eu ia para o banco de trás e deitava. E um dia, minha avó, que o Senhor já me colheu, que é falecida, ela faleceu com 90 anos, uma cara séria de Deus, de outra denominação também, inclusive, e que não é a minha. Um dia ela chegou para mim e falou assim, vem aqui, certo? Deixa eu falar uma coisa. Conta para mim, por que quando você entra no carro, você vai no banco de trás e você fica com aquela cara daquele jeito? Eu falei, um segredo de Deus. Ela, que segredo é esse? Aí eu fui toda contente, falar para ela, vou conferir isso é com a minha avó, que ela sempre foi uma mulher muito sábia, né? Vou compartilhar o meu segredo com a minha avó. Cheguei para ela contando o meu segredo. Ela só me bateu. Falou, menina, que absurdo, você pede a morte para Deus? Falei, mas eu não pedindo a morte, eu estou pedindo a vida eterna, ou quero céu, quero morrer, assim, não estou pedindo a morte, gente. Eu criei, a alma não vem aqui para se converter a Cristo, alcancei o objetivo que ele ouve. Ela me aceita, funciona, menina, para de fazer essas coisas. E brigou comigo. E lá fui eu, orei, falei, Senhor, não estou entendendo, estou aqui pronta. E aí eu tive um sonho. Eu tive um sonho, vi um gigante muito grande. Ele vinha atropelando todas as casas da minha rua, eu corria na rua, eu subia, entrava em casa, no quartinho que eu orei, falando para Deus que eu tinha entendido tudo. E eu me escondia debaixo da cama e falava, Senhor, vem porque eu estou pronta e esse gigante vai me pegar. E enquanto eu orava no sonho, eu vi uma luz muito forte na janela. E quando eu fui olhar, tinha um cavalo, tinha alguém em cima do cavalo, eu não via quem era, mas eu escutava a voz. E eu toda contente, já fui subir na cama, subir na janela, para já ter ir para cima do cavalo. Falei, você veio para me ensinar? Não, calma, eu não vou te ensinar ainda. Fica tranquilo, não é chegada a hora. Mas eu fui falar do gigante, não se preocupe, o gigante nunca vai te fazer. Glória a Deus. E eu fiquei meio triste, aceitei aquilo, e aquela visão passou por mim. Depois disso aconteceram muitas coisas na minha família, meu pai se separou da minha mãe, então algumas coisas assim, impactou muito o nosso crescimento. E eu lembro que, depois disso, eu já tinha uns 7 anos, um dia eu estava assistindo um filme, e eu achava o máximo aquele filme de sessão da tarde, porque o menino daquele fazia várias coisas e pensava de um jeito diferente. E eu olhava para ele e falava, gente, isso aqui que eu penso. Ele está igual você está falhando? Está baixo? Está baixo? Está baixo, gente? Fala mais alto, pode deixar. E aí eu olhei e falei, esse menino faz igual eu? Nossa, parece até que alguém viu e fez esse menino aí. Ele tá, é possível. E aí, se identificar, me chamou a atenção naquilo. E foi a primeira vez que eu ouvi na época, não tinha autismo ainda, era Asperger, né? E aí, lá falava que o menino tinha Asperger. Eu falava, olha, que engraçado, isso aí tem nome. E aí, aquilo me deixou até
uma parte que me tocou, que foi quando a mãe dele se confidencializava com uma amiga e ela chorava muito falando das dificuldades do menino. E aí quando ela falava das coisas diferentes que o menino fazia, ela chorava. E ela falava da dificuldade de ser mãe de uma criança autista. E aí eu olhei aqui e falei, puxa vida, eu não posso fazer essas coisas na frente da minha mãe e das minhas irmãs, porque elas choram só um dia depois. Então, foi a primeira vez que eu tive uma consciência do mascaramento feminino no autismo, né? Que existe hoje no estudo, que isso tem nome, que é o Mason que fala, a mulher autista, quando é um nível muito forte, ela tem essa coisa do mascaramento. E aí eu fiquei com aquilo no meu coração, de tentar esconder aquilo. E aí a vida passa, né? E muita coisa aconteceu. Mas o que eu quero falar para vocês é que eu cresci com este sentimento de que, poxa vida, se eu já criei, por que eu estou aqui? Qual que é o propósito de Deus? Isso daí não saía da minha mente. E uma vez na adolescência, eu aflita com tudo isso, eu cheguei no culto, orei em silêncio e falei, Senhor, eu não aguento mais. Muda minha mente. Deus pode tudo. Deus dá coração novo, vinho novo. Muda minha mente, Senhor, eu estou cansada. Porque é muito cansativo pensar e sentir demais. E eu chorei e o Senhor falou assim na palavra. Entrou alguém aqui hoje, você pediu para mudar sua mente. Eu fiquei toda feliz com Deus, ouviu? Aleluia! Estou aqui, Senhor, pronta. Faz o download, certo? Deus falou, então eu não vou mudar. Oh, meu Deus. Eu não vou mudar porque eu tenho um propósito. Oh, Deus. Eu fiquei chateada. E aí eu desejo que, às vezes, a gente pede para Deus falar para a gente responder. Mas Deus responde que a gente quer ouvir. E a gente está chiado o telefone, eu não estou ouvindo a resposta, né? Ele fala que Deus não está respondendo, mas a gente não está ouvindo. É verdade. E quando o Senhor falou que não ia mudar, porque ele tinha um propósito, eu fiquei chateadíssima. Mas Deus me falou assim, mas olha, tem uma coisa que eu vou falar. O que você estiver de dúvida, fala para mim. Não fica perguntando para todo mundo, porque óbvio que eu tinha muita dúvida, tinha dúvida sobre astrofísica, tinha dúvida sobre o Big Bang, tinha dúvida sobre o dinossauro, como é que o dinossauro não está na Bíblia, você me mostra aqui, porque Deus é tudo. Então assim, eu ia conversar essas coisas com as pessoas, mas falavam, pelo amor de Deus, para com vocês. Então assim, é um problema. E aí eu guardei aquilo no meu coração e o Senhor falou, tem coisa que eu vou te responder na hora, tem coisa que eu vou te preparar. Tem coisa que eu só vou responder um dia quando você estiver comigo no trono da minha glória. E para você saber que a resposta vem de mim, quando eu tiver essa resposta, a paz vai entrar no seu coração e a dúvida vai fluir. Porque acredite, alguém para sanar a minha dúvida é só Deus mesmo, porque eu vou ter argumento em cima do outro, e se não for Deus que der a resposta, que não vai acabar nunca. Então, o Senhor me deu essa resposta para que eu ficasse em paz. E aí a vida passou, né? Eu namorei, noivei, casei com meu primeiro namorado, conheci aos 19, casei com 25 e com 31 anos eu fiquei viúva. Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso. Por que Deus é maravilhoso? Porque Deus me avisou que não era filho de Deus, né? Que alguém que Deus colocou no meu caminho para o novo espiritual, mas não era o escolhido de Deus para a minha vida, o propósito de Deus na minha vida. Falei, não, peraí, porque todo mundo sabe que existem, não quero estar com o pastor, depois corrige, o que tiver errado, chama o pastor, porque a gente é ser humano, né? Então o que tiver certo é Deus, aleluia, o que tiver errado sou eu, tá bom, gente, perdoa. Mas tem 3 jeitos de você viver na terra, inclusive como servo de Deus. Você pode falar assim, a Deus para a vida eterna, mas eu vou fazer o que eu der na minha cabeça, Sim, porque escolha. Eu que mando na minha vida, né? Já tenho 18. Vou servir a Deus, mas o Senhor, estou aqui, eu peguei essa fatura aqui, se paga para mim, se assina, escolhi esse carro, me ajuda? É um caminho. E tem um outro caminho, que é, Senhor, qual é o meu propósito? Eita. Então tem essa diferença. E eu não tenho vergonha de falar que, quando eu era adolescente, eu fui no outro caminho, eu fui no segundo, né? Eu falei, Senhor, está aqui, já entendi, já comprei, assina aqui a fatura, por favor. E o
E o interessante de tudo isso, porque quando eu contei a história toda, eu preciso falar quanto tempo eu tenho, tá? Porque eu estou tudo. É que quando eu fiquei viúva, é óbvio que foi um choque, porque na hora eu não lembrei do que Deus tinha me falado, eu lembrei depois. Só que com 7 meses de vida eu sofri um acidente. E naquele acidente de carro, o que mais me tocou não foi o acidente, foi o fato de Deus não ter me levado. Eu falei, Senhor, como assim que eu estou aqui pedindo a vida inteira? Eu fiquei viúva, não tenho filho, estou desempregada, endividada, sofro um acidente, estou PT, quebra a família aqui no mundo. Não, tem alguma coisa errada, eu estava enxergando tudo isso e eu fiquei com esse sentimento. E veja bem, eu nasci tendo a instrução de buscar a Deus. Só que a conversão em Cristo é outra coisa. Sim, pessoal. E o interessante é que com quase 7 anos de viuvez, um dia conversando com a minha mãe em casa, porque eu vivo há muito tempo com minha mãe, maravilhosa, inclusive, é um dos meus irmãos mais antigos da terra, depois da minha filha. E um dia eu fui conversando com ela e falei, mãe, eu não sei que as pessoas se escandalizam por falar que eu quero que Deus me recorde. Eu não estou pedindo a morte, gente. Por que as pessoas acham que eu sou depressiva? E eu não entendia isso. E aí eu comecei a chorar e pensar, eu sinto como se Deus me rejeitasse. Porque eu sou filha dele. É como você tem um filho, você coloca no colégio interno e o filho fica, pai, acho que eu já estou bem, leva eu para casa. Ainda não, eu só escuto ainda não do Senhor. E eu não entendo por que, qual o propósito disso. E foi então que eu ouvi o Senhor falar para mim, eu nunca te rejeitei. Você me pediu uma oportunidade de fazer melhor. Nessa hora, o Senhor em Espírito me levou para o acidente. E eu lembrei que quando, antes do carro bater, eu vi o carro bater e falei, Senhor, e eu sou eu, no meu pensamento, se eu soubesse que o Senhor ia me levar, eu teria orado mais, eu teria falado mais da tua graça e da tua misericórdia, eu teria louvado mais o teu nome, eu teria anunciado mais o teu evangelho, eu teria orado mais, eu teria feito muito mais, porque eu me senti ingrata. E nesse sentimento, o Senhor falou para mim, a tua alma me pediu uma oportunidade de fazer melhor. Eu te dei. Naquele momento, eu falei, mãe, eu entendi, Deus nunca me rejeitou. Glória a Deus. Deus me deu uma oportunidade de fazer melhor. E pela primeira vez na vida, eu falei com sinceridade de coração, Senhor, eis-me aqui, Senhor, cumpre a tua vontade. Se o Senhor quiser que eu case de novo, eu caso. Se quiser que eu fique viúva, eu fico. Se quiser me dar filhos, me dê. Mas, Senhor, eu quero que eu tenha um propósito que o Senhor escreveu para mim. E o Senhor me disse, cara, e eu falei para minha mãe, fica bem, porque esses dias a minha vida vai mudar. Porque antes dos 7 anos eu comecei a pedir para Deus me levar. E com 37 anos, faz 30 anos que Deus está esperando ver se eu entendo a voz dele, para eu dizer com sinceridade, eis-me aqui, Senhor. E no mesmo dia, alguém me ligou e falou, me saudou com a paz de Deus, e simplesmente falou assim, eu acabei de conhecer o teu futuro esposo. E o Senhor preparou o servo de Deus, em 6 meses nós casamos. E eu estava muito grata a Deus por tudo que Deus estava fazendo. E eu tenho endometriose, e eu já havia sido casada. E eu sabia que eu não podia ter filhos, e estava tudo bem. Tudo bem porque eu estava muito grata a Deus, né? Então já estava ótimo tudo que Deus fez para mim. E o Senhor me surpreendeu que com 5 meses de casada eu fiquei grávida. Mas o interessante dessa gestação é que desde que eu me entendo por gente, uma das orações que eu fazia, eu tenho que confessar, eu falava, Senhor, por que eu não vi homem? Porque mulher sofre. Mulher sofre. Eu duvido que se levantar aqui, não tem. Alguma mulher vai falar assim, não, eu não vivo isso. Não, a gente sofre em todos os sentidos, com todos os hormônios, em tudo. E eu falava, por que eu não vi homem? Minha mãe teve homem, meu pai teve homem, eu podia ter filho homem. Já vim com a voz grossa, forte, firme, já estava no caminho. E a vida inteira eu ia assim, até falhar. Quando eu fiquei grávida.
Aí eu ajoelhei, pedi perdão e falei: Senhor, me perdoa. Porque como é maravilhoso ser mulher. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor me fez vir nesse mundo. Como me perdoe, os homens têm um papel maravilhoso na vida, mas é o melhor da espécie. Porque a gente tem neurônio a mais. Deus criou a gente para verdade, gente. Está aí há muito para falar. E não é diminuindo, não, mas tem um propósito. Parece que é o neurônio espelho, né? Que é uma capacidade maior que a gente tem, de fato. Autista tem um pouquinho mais ainda. Sim. Que é a capacidade de observar, a capacidade de aprender e de ensinar. E Deus, quando fala de amor na Bíblia, a única referência é o amor de mãe. Verdade. Então a mulher, ela tem a capacidade de gerar fisicamente, mas a gente gera o que a gente quiser. Porque Deus deu este poder para a gente. A gente gera vida no coração do homem que está do nosso lado. A gente gera quando fala que a mulher sabe que a casa não é só a casa, é a casa do nosso coração e a casa dos corações que estão à nossa volta. E o maravilhoso disso daqui é ver o propósito que Deus levanta justamente para, de todas as formas possíveis, edificar. Né? Porque o próprio Cristo falou, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, amar a si é cuidar de si. Mas o que eu quero deixar muito claro para vocês é que grávida da minha cadastra foi tão incrível para mim esse momento. Então, eu queria que ela se sentisse e soubesse de forma consciente o que representava estar grávida dela. E aí eu comecei a escrever um livro, que na verdade era uma declaração de amor para ela, contando o que era ter ela dentro de mim. E a ideia de escrever o livro era para ela. Eu sempre fui péssima, tá, em português. Minha formação em exatas, a única DP que eu peguei na faculdade foi em português. Então, assim, realmente eu não tinha essa intenção. Só que quando eu escrevi para ela que ela nasceu, eu parei de escrever, porque a gente é romântico enquanto está grávida, né? A gente é romântico com a barriga, a gente quer fulminar o mundo, mas como uma criança que tem, a gente é romântico. Quando nasce, acaba o romantismo. Você vê a pessoa aqui, faz o café, palestra, fala, querido, fica quieto, faz a criança ficar quieta e continua, é uma coisa linda, multifuncional, e isso que é aquela garra. Você não vai dar cria por nada. Não briga não, deixa que eu brigo, desce daí, fica quieta, mulher, e continua. É lindo isso. E eu sabia que aquele romantismo ia passar, porque mãe que educa, você perguntava a Radassa, quem é a pessoa mais brava do mundo? É minha mãe. É minha mãe. Eu falei, então ela precisa saber que essa mulher romântica existe. E comecei a escrever para ela. Só que ela nasceu prematura, eu parei o livro, e ano passado, ela ia fazer 4 anos, eu estava fazendo a testinha, achei o arquivo. E aí eu falei, puxa vida, daqui a pouco a menina faz 15, eu não tenho isso aqui ainda. Aí eu mandei, fiz uma votação, porque eu queria saber se era possível imprimir só uma cópia para eu deixar de presente para ela. Ou qual é o mínimo, tem 4 irmãs, mãe, tia, prima, você vai dando para a família, né? E pronto. E aí a editora me respondeu, falou, a gente tem interesse de publicar seu livro, você aceita? Aí eu falei assim, gosto de Deus não, porque eu não gosto das coisas, não tenho nem mídia social, entendeu? Meu negócio é TI, nerd, esse negócio não vai dar certo. Mas o que me pegou foi a crítica da editora. Orei antes de ler a crítica, porque eu falei, esse homem vai acabar com a minha raça, falar que você não sabe nem escrever salsa, você está querendo escrever um livro. E aí ele falava assim, a autora entende que recebeu um milagre das mãos de Deus através da sua gestação e quer deixar para sua filha um legado de amor e fé. Falei, talvez eu seja de Deus. Fui nessa palavra. E Deus falou assim na palavra, entrou alguém aqui hoje, você está com medo dos caminhos que Deus está criando na sua vida. Estava mesmo, estava apavorada, eu estou até hoje. Eu fico bem, por isso que eu falo com você, eu fico nervosa mesmo. E falou que você está com medo dos caminhos que estão criando na sua vida, mas não temas, porque Deus quer usar da tua história para deixar um legado de fé. E foi assim que o Senhor preparou o lançamento desse livro. E eu estou aqui para falar para vocês o seguinte, que
O meu momento foi na minha gestação. Mas aqui a maioria das mulheres já são antes. Mas o interessante é que a gente tendo essa capacidade de gerar, nós também geramos esse momento. E eu quero deixar aqui e encerrar convidando cada um de vocês para se permitir. Porque é sempre tempo, né? Eu estou com 43 anos. Eu estava completamente conformada, falava com os meus sobrinhos, ora pela tia, ela tinha comprar uma casa em casa, vocês são herdeiros, porque eu tenho filho. E eu estava conformada, de verdade, porque eu não achava que eu tinha o direito de falar para Deus me dar um filho, porque tem mulher que nasce com essa mãe de coração e outras nascem com essa mãe de barriga. E eu já estava feliz sendo mãe de coração dos meus sobrinhos, falava, eu adoto, porque a maternidade, quando você decide amar alguém, você ama para a vida. Então eu só quero convidar vocês a se permitir amar essa mulher maravilhosa que está dentro de cada um de vocês. Essa que Deus criou para viver o propósito dele. Que às vezes não é como a gente quer, não é confortável, não é o que te deixa à vontade, mas é o que você nasceu para ser. Deus abençoe você.